bem-vindos ao nosso encontro literário. Hoje discutiremos a obra Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, publicada em 1865. Na trama, Alice é uma criança curiosa. Em um dia aparentemente comum, ela avista um coelho apressado e resolve segui-lo. Eis o início de uma narrativa que encantou e segue encantando jovens e adultos, permeada de personagens tão fantásticos quanto fascinantes. Para falar dessa obra, a gente tem hoje a Fran, a professora de literatura do Colégio Poliedro São José dos Campos. Bem-vinda, Fran. Obrigada, Muito Fabi. obrigada por estar aqui com a gente. E eu queria fazer algumas perguntas aí para você sobre essa obra. Tudo bem? Ótimo, claro, claro. Então, vamos lá. A obra Alice no País das Maravilhas é uma obra nova na Unicamp, né? Por que você acha que a Unicamp fez essa escolha? Acho que é um prazer estar aqui, né, novamente falando sobre essas obras. E eu tenho um prazer tão grande de falar de Alice, né? Porque, como você perguntou, Alice é uma novidade. E uma novidade para a ideia de vestibular que a gente tem mesmo em relação à Unicamp. Porque a Unicamp, ela costuma ser vista como um vestibular muito social, no sentido de que ela apresenta livros que a gente pode chamar de livros mais... Eu não quero usar a palavra acessível nem mais fácil, mas vamos comparar, por exemplo, né? A FUVEST, ela cobra o Quincas Borba, que é um grande romance, e a Unicamp cobra o Casa Velha, que é um pouquinho mais curto. Então, a Unicamp, ela tem essa preocupação de agregar um aluno do século XXI, né? Então, quando ela coloca Alice no País das Maravilhas, e aí eu não quero dizer com isso que um livro menor é mais simples, pelo contrário, né? É para chamar o aluno para ler. Eu acho isso muito interessante na Unicamp. E aí, quando ela decide cobrar Alice, que é uma tradução, e ela deixa muito claro lá no manual do candidato, né? Pode ser qualquer tradução. Pode ser a tradução da editora 34, pode ser a tradução, exatamente, dessa editora da Darkside, né, que está aqui, a sua edição aqui da Kozak Naif. E aí, se a Unicamp não está preocupada com a tradução, o que isso pode significar para a gente, né? Talvez que ela esteja mais preocupada com a lógica que o livro pode trazer enquanto interpretação. Então, a linguagem, que é uma coisa muito importante quando a gente fala de literatura, é a base da literatura, ela é importante para entender a Alice, mas ela acaba ficando em segundo plano. Porque isso pode ser qualquer tradução, e a gente sabe que a tradução ela é sempre uma disputa, né? No sentido de, eu acho que ele quis dizer isso e eu tô mais preocupada com o leitor. Eu acho que o leitor vai entender isso e eu preciso traduzir daquele jeito. Então, eu acho que a Unicamp ter escolhido essa obra é uma coisa ainda intrigante para nós. Não é uma obra que é do sistema que a gente pode dizer, né, sobre obras brasileiras e lusófonas. Lusófono tem a ver com aqueles países que falam a língua portuguesa, como a Unicamp já cobrou Mia Couto. A gente sabe que obras de autores, no caso a Paulina Chiziane, que também é uma autora lusófona, que não é brasileira, mas fala a língua portuguesa, escreve em língua portuguesa. No caso do Lewis Carroll, não tem nada disso. E muito menos tem um contexto que a gente pode chamar de contexto factual, real, que pode dialogar com a realidade factual, social, real brasileira. Não tem nada disso. Então, o que tem Alice que é interessante pra gente? E aí, eu acho que a palavra que muita gente que tem estudado esse livro tem caracterizado é a palavra subversão. Porque Alice, ela enquanto personagem, e não só enquanto personagem, mas a obra Alice, ela é muito subversiva, pensando no contexto que ela foi publicada e pensando também nas características desse enredo. Então, se a gente fosse pensar no porquê a Unicamp fez essa escolha, eu diria que ela também está buscando por candidatos que consigam olhar para além dessa lógica tradicional de literatura e entrar, de fato, nessa toca do coelho junto com a Alice. Então, é um processo difícil. É um processo que a gente vai ver aqui de conhecer também uma outra parte de si mesmo a partir e por meio da própria experiência dessa personagem. Então, eu acho que é um grande desafio. E você podia falar um pouquinho mais pra gente do enredo mesmo da obra? Sim. Como é que se desdobra? Claro. O enredo de Alice, ele é um enredo bem interessante, porque antes mesmo de a obra começar,
o Lewis Carroll, ele coloca pra gente um poema que ele escreveu, e é como se fosse uma outra voz da obra. Não é exatamente o narrador que está contando, narrador de Alice, né? Mas é um eu lírico que meio que justifica por que a obra foi escrita. Ele fala que ele está ali num passeio com 3 crianças, né? E essas 3 crianças pedem para ele uma história, pedem para ele um conto. E aí, autobiograficamente pensando, o Lewis Carroll, ele era realmente um tutor de uma menina chamada Alice Liddell, que é a inspiração, teoricamente, para esse livro. Alice existiu. Ela existiu. A Alice existiu. E ela não é aquela personagem loirinha, né, que a Disney colocou nas adaptações do filme. Ela era uma menina, tem várias fotos dela, né, com cabelo preto, curtinho, assim. E ela existiu. E quando a gente pensa nessa relação do Lewis Carroll com ela, ele era o tutor dela, e ele tá passeando com ela e com as irmãs, né, ele era amigo do pai, que era um reitor da universidade onde ele trabalhava, e ele vai escrever esse poema meio que para dizer que o que pode a minha voz contra esse coro dessas crianças. Esse coro é essa voz coletiva dessas crianças. E aí ele já deixa pra gente uma ideia de que a voz coletiva das crianças é mais forte do que a voz do adulto. E a gente entra nessa obra com esse poema já pensando que aquilo que a gente vai aprender ali, se parece infantil, não tem nada de infantil. Tem a ver com o processo da vida, tem a ver com uma jornada pela qual todos vamos passar. E todos talvez deveríamos passar em termos pedagógicos dentro da convicção do próprio autor. E aí, pensando no enredo, a gente tem ali a personagem Alice, que tá deitada na grama com a irmã dela tá lendo um livro, aí ela se pergunta, nossa, como que pode um livro não ter diálogos e não ter desenhos? Olha como que isso já é, atenção, uma metalinguagem. A personagem diz, como que pode um livro para crianças não ter desenhos e nem diálogos? Já a personagem nos mostrando como que eram os livros do século XVIII e XIX para as crianças. No caso aqui, século XIX, né? Então, o Lewis Carroll, ele mostra já nessa primeira cena o que ele considerava uma obra ideal para as crianças. As crianças, elas não têm que lidar com uma literatura que seja utilitarista. É uma literatura para diversão, é uma literatura para você se movimentar, para você entender outras coisas. E isso é bem interessante. Eu faria já até uma digressão à lá Machado de Assis, que essa ideia do utilitarismo, ela também está lá no Ailton Krenak. Vamos pensar lá que é uma outra obra obrigatória na Unicamp também, para o vestibular. A vida não é útil. Então, quando a gente pensa na vida não é útil, a gente percebe que a literatura também, para o Lewis Carroll, ela não vai entrar nesse campo utilitarista. Ela precisa ser ressignificada como uma fruição, com R mesmo, né? Fruição, que é você vivenciar e experienciar essa obra. E aí, esse enredo continua com a Alice ali sentindo uma espécie de calor, e você não sabe exatamente o que está acontecendo. Depois você vai descobrir que ela está num sonho. Mas, a princípio, você não sabe que ela tá num sonho. Quando o sonho começa, é esse indício do calor, uma coisa meio febril, e aparece um coelho, vestido com um colete e com um relógio, muito atrasado, e pula numa toca, e a Alice vai atrás dele. E aí ela entra num mundo totalmente diferente do que ela já viu, antropomórfico. Antropomórfico tem a ver com as coisas terem características humanas, e nesse mundo, ela vai se deparar com uma série de personagens que vão mostrando para ela características muito importantes sobre a própria existência dela como criança. Então, de início, ela vai se deparar ali com um copo escrito "Me beba". E aí ela... Bom, não tem nada dizendo que tem veneno, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu vou ver, se não tiver escrito nada, eu vou beber. E ela bebe, e ela come um pedaço do bolo, e ela vai aumentando e diminuindo de tamanho. Isso já mostra pra gente, é um simbolismo, né? A obra é lotada e dotada também de simbologias. Isso já mostra pra gente que a criança,
ela fatalmente vai fazer aquilo que a gente diz pra ela não fazer, né? Beber uma coisa estranha, comer uma coisa estranha, né? Então tem esse diálogo já no início do enredo e ele vai sendo nutrido quando ela se encontra com o gato de Shezir, que vocês, quando forem ler, vocês vão perceber que é uma personagem muito importante que vai ser mais ou menos a voz da consciência na obra. A lagarta, que tá ali realmente fumando um narguilé. E ela está mesmo, né? Que vai mostrar pra Alice uma importância da metamorfose da vida, né? Até que ela vai, depois de encontrar vários personagens, ela vai se deparar com a Rainha de Copas, que tem um exército de cartas, que é uma rainha super autoritária, né? Que vai pressionar a Alice, né? E vai levar a Alice a uma situação com a qual a Alice não concorda, né? E isso representa uma série de autoritarismos também daquela Inglaterra vitoriana, que tem a ver com o contexto histórico. E, por fim, a Alice, ela acaba conseguindo sair dessa situação quando ela acorda, né? Ela percebe que ela estava dormindo. Então, tudo não passou de um sonho. Mas a gente só sabe disso no final, né? Esse é o enredo. E você falou um pouquinho, né, que o tempo todo parece que há um diálogo entre a infância e a vida adulta. É isso mesmo? Isso. Um diálogo entre a infância e a vida adulta. Quando esse poema abre, isso já acontece, mas a Alice, ela vai se deparando o tempo inteiro com essa simbologia do crescer e do diminuir, né? No comecinho da obra ela fica pequena, e aí depois ela fica grande, e aí quando ela fica pequena, ela não consegue subir na mesa para pegar a chave. Então, essa ideia de a hierarquia do tamanho físico, ela simboliza também uma relação com a realidade, né? Mas eu diria que isso é muito importante para pensar a análise de Alice, né, na prova, especificamente da Unicamp, que é quando a gente olha para essa obra, o Lewis Carroll, ele tá tentando mostrar pra gente o quanto esse mundo adulto, ele é um mundo em que a gente acaba eliminando uma visão da criança, especialmente lá no século XIX, eliminando a visão da criança como um ser complexo. Na verdade, hoje em dia, a gente já entende a criança como um ser mais complexo do que se entendia no século XIX. Mas a criança, naquele momento, ela era vista como uma tábula rasa. Sabe aquela ideia do John Locke lá, de que todo mundo nasce com uma tábula rasa, a gente vai inserindo coisas ao longo da vida? A criança era vista assim, como se ela não tivesse nada para acrescentar para a sociedade. E a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe que a criança, ela tem maneiras de ler o mundo e maneiras de viver as situações que são muitas vezes muito mais sábias e muito mais interessantes e muito mais vivazes do que muitos adultos, né? Então essa ideia de hierarquia social, ela pode aparecer, sim, muito mais do que uma questão simbólica, mas pensando a lógica de o quanto a gente acaba, enquanto sociedade, amordaçando a infância e colocando ela num lugar secundário, né? Que não é o que o Lewis Carroll propunha. Há muitas polêmicas acerca do Lewis Carroll, né? E eu quero saber se você acha que isso pode aparecer de alguma forma nos vestibulares. É interessante, né? Os alunos sempre ficam em dúvida se isso vai aparecer, né? O Lewis Carroll, ele tinha uma trajetória como professor de álgebra, matemática, né? E ele vai escrever essa literatura que a gente pode chamar de literatura fantástica, em alguma medida. Mas ele também era um fotógrafo, ele gostava de fotografar crianças. E aí tem toda uma... Não vou dizer que é teoria da conspiração, porque não é exatamente isso. Mas tem toda uma discussão sobre essas fotografias, se eram fotografias sensuais, né? Já tem pesquisadores que dizem que tem fotos do Lewis Carroll com essa Alice real, que ela tá no colo dele, e eles dizem que é uma montagem, né? Então a gente não sabe exatamente se ele era alguma pessoa ligada com a pedofilia. Isso pode ser que surja em algum momento nas análises sobre a obra, mas eu particularmente não acho que a Unicamp entraria nesse quesito, justamente por uma perspectiva de tentar entender o próprio livro, né? E também entender a complexidade da relação entre um adulto e uma criança, que eu acredito, no caso do Lewis Carroll, que tem a ver também, né, para além
do enredo em si, que eu já mencionei, sobre a gente apresentar uma visão de criança como também importante tanto quanto o adulto, mas de entender a literatura para a infância como uma literatura que não precisa ser aquela literatura chata, né? Então, ele está colocando a criança como um ser que tem direito a uma literatura que possa ser considerada interessante. E aí, uma questão bem de dica mesmo do que pode cair, né? A Unicamp, ela gosta muito de apresentar trechos de teóricos da literatura e trechos do livro. Então, tem um teórico da literatura muito conhecido que apareceu em vários vestibulares da Unicamp, que é o Antônio Cândido. O Antônio Cândido, ele tem um texto muito famoso chamado O Direito à Literatura. Esse texto, ele vai dizer que a literatura ela é um direito, que todo mundo tem que ter, assim como a gente tem direito à saúde e educação, a gente tem que ter direito à literatura. E eu acho que esse diálogo com a criança ter direito a boas histórias, que tem muito mais a ver com a obra, e ter escolhido Alice tem a ver com isso, mostra pra gente que a Unicamp ela não está só preocupada com a narrativa em si, mas com a própria experiência literária como um todo. Então, ela sai dessa caixinha, a Unicamp sai dessa caixinha o tempo inteiro, né? Quando ela coloca o Ailton Krenak, que é um autor indígena também, para pensar essa questão, é um livro que vai dialogar com uma linguagem que é fora do campo literário. Qual é o gênero de A Vida Não É Útil? A gente não precisa definir. Então, essa ideia de uma literatura para além da literatura é uma coisa muito, muito importante de se pensar no caso da Unicamp. Muito obrigada. Fran, tem mais uma questão. Eu queria que você falasse um pouquinho do conceito de nonsense. Uhum. Como é que isso aparece na obra? Essa palavra nonsense é uma palavra muito interessante, né? Ela não tem uma tradução exata, mas é o não sentido, né? O nonsense. O sem sentido. É como se fosse aquilo que aparece quando a gente está no campo do inconsciente. E o meu inconsciente, eu posso acessar ele de várias formas, mas principalmente a partir dos sonhos. E os sonhos, eles são esse espaço de protagonismo do inconsciente, porque eles conseguem misturar memórias recentes, memórias antigas, memórias futuras, né? Como se fossem projeções. E na obra, pelo fato de Alice estar dentro de um sonho, e tudo o que acontece ali ser parecido com uma coisa que a gente pode chamar de inverossímil, essa palavra é muito importante na literatura. Verossimilhança é um conceito que diz sobre aquilo que pode ser e que tem uma razão de ser dentro da própria obra. Então, uma coisa verossímil é uma coisa que faz sentido dentro da própria obra. Uma coisa inverossímil é uma coisa que não faria sentido. Mas no inconsciente, tudo é possível. Então, o inverossímil, no inconsciente, ele se torna verossímil. Então, de novo, aí um conceito teórico da literatura, né? E aí a gente percebe que o conceito de nonsense, ele vai estar presente na obra inteira. Nada impede também da Unicamp colocar ali uma definição de nonsense, um teórico falando sobre nonsense e um trecho pedido para você identificar quais palavras nesse trecho dão a característica de que aquilo é um trecho ligado à lógica do nonsense. Isso numa questão de primeira fase. E eu acho, inclusive, a minha dica, não sei, que a Alice pode cair principalmente na primeira fase. Porque é uma obra nova, ela acabou de entrar, e porque a Unicamp ela quer mostrar para os candidatos como ela vê a obra. Ela não vai ser injusta, eu imagino, de colocar essa obra na segunda fase, que é um momento mais complexo do vestibular, né? Então, essa questão de interpretar certas coisas pontuais da obra pode ser uma perspectiva da primeira fase. O nonsense também tem relação com dois outros conceitos, que é o conceito de misenabim, que é uma palavra em francês que não tem uma tradução também, mas é como se fosse no meio do abismo, a narrativa no abismo. E o que é essa narrativa no abismo? O abismo, ele não é uma coisa ruim necessariamente, quando a gente fala de simbologia. O abismo, ele é uma coisa desconhecida. E a Alice, quando ela entra na toca do coelho, ela entra no campo do desconhecido. E lá ela vai se deparar com partes dela que ela nem sabia que existiam. Então, ela vai se deparar com partes exatamente da própria história da Inglaterra que ela não sabia que existiam. Ela vai se deparar com questões que envolvem
a maturidade, e aí por isso os personagens são importantes. Fica essa dica de tentar entender a simbologia de cada personagem. Então, a Alice, ela representa essa criança curiosa, essa criança ousada, que vai tentar descobrir esse mundo, que não tem medo de entrar na toca do coelho. O coelho, ele tá ali com um relógio, né? Ele tá muito apressado, essa Inglaterra da Revolução Industrial, que tá acelerada, que tá tentando se adequar a esse formato, né? A lagarta, ela vai representar a metamorfose, né? Essa abertura para o tempo das coisas. A gente pode sofrer. A Alice está sofrendo quando ela está conversando com a lagarta. E ela fala, fica tranquila, vai passar. E esse fica tranquila, vai passar, é como se a gente pudesse entender a nossa vida como um ciclo mesmo, né? O ciclo de lagarta virar borboleta, que é o que a gente vê, né, na natureza. Tem uma parte importante do gato de Cheshire, que é o gato que ele vai dizer assim pra Alice, olha só, você tá num mundo em que tá todo mundo louco. Mas ninguém sabe que tá louco. E aí ele diz, se tá todo mundo louco, isso quer dizer que tá todo mundo consciente, porque num lugar que tá todo mundo louco, a consciência é a loucura. Mas o gato, olha só, ele é o cara que percebe que tá todo mundo louco. Então, é como se ele fosse aquela pontinha de consciência dentro do sonho. Sabe quando você tá sonhando, você sabe que você tá sonhando? Esse é o gato de Cheshire. Ele vai mostrar pra gente essa perspectiva. Aí tem depois a personagem do Chapeleiro Maluco, né? Que vai... E a Lebre de Março, são dois personagens que estão ali servindo chá, né? No filme da Disney, todo mundo vê servindo chá, só que eles não conseguem nunca servir o chá, porque toda hora é 6 da tarde. A rainha instituiu que para sempre vai ser esse horário. Então tem essa imposição, esse autoritarismo da rainha, e essa espécie de confusão em relação à lógica das etiquetas, né? É como se o chapeleiro, ele fala, eu tô perdido e eu fiquei louco desde que eu perdi a minha relação com o tempo. Olha como que isso é profundo, né? A nossa relação com o tempo, numa sociedade do século XXI, né? Ela é uma sociedade que precisa repensar. Então, a Unicamp, ela tá atenta também a esse personagem chapeleiro que enlouquece, que entra numa espécie de burnout, não é? Tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje aí. Exatamente. Então, a gente precisa ficar atento a essa intertextualidade, especialmente quando se trata de Unicamp. E especialmente quando se trata de redação da Unicamp também, porque a gente pode pensar nesse elo, né? Às vezes a Unicamp, os vestibulares, eles dão na primeira fase, indícios do que pode vir numa segunda fase. Então, a gente precisa também, né, analisar essas relações. Né? Alice é uma obra que daria para ficar falando por anos, né? Muito linda. E você falou um pouquinho do conceito de nonsense. Você acha que, de alguma forma, tem a ver com surrealismo? É uma ótima questão. O surrealismo, ele vem um pouco depois, e aí, por isso que o Lewis Carroll, ele é tão interessante, porque ele adianta uma vanguarda europeia, né? E aí, se a gente for pensar na intertextualidade, com certeza. Ele vem antes do Freud, né? E o Freud, a gente não precisa explicar aqui, mas o Freud, ele é o chamado fundador da psicanálise, que vai explorar o inconsciente e ver essa complexidade. Então, é como se o Lewis Carroll, ele usasse a literatura, e a literatura infantil ainda, para explicar uma série de coisas que a própria Europa vai revolucionar e vai ser vista como uma grande mentora desses movimentos depois. Mas a gente percebe que isso já estava ali na voz de uma criança. Muito bacana. A gente está chegando ao fim do nosso tempo. Agradeço, Fran, você ter compartilhado com a gente tanto conhecimento aí sobre Alice. Muito obrigada. Obrigada, querida. Agora eu convido os vestibulandos a ler o AOL, disponível no livro digital. Boa prova a todos e boa leitura.